Bom dia, meu irmão, minha irmã. Salve Maria. Que Deus abençoe o teu sábado na presença da Virgem Mãe. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe teu coração. Que Deus abençoe os teus, a quem você ama. Que Deus abençoe aqueles que mais precisam da bênção nesse dia que você conhece. Aquela pessoa doente, aquela pessoa desanimada, aquela pessoa desempregada, aquela pessoa com medo da vida, aquele que está com pouca fé diante das adversidades, os desanimados, os desestruturados. Que Deus abençoe pela intercessão da Virgem Mãe, que Jesus Cristo transforme a água da dor, da desilusão, do desencanto, da doença em vinho novo, em vinho novo. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus que venha sobre nós nesse momento, para que nós possamos viver intensamente essa oração, esse tempo oportuno de oração, esse tempo oportuno da graça de Deus. Só podemos clamar: vinde Espírito Santo sobre nós, completando o que falta, iluminando a nossa vida, esclarecendo, trazendo claridade, trazendo a claridade da presença do Espírito, da presença do amor de Deus sobre a nossa leitura, sobre a nossa reflexão, sobre a nossa oração e animando a nossa vida para que ela seja evangélica, boa notícia de Deus, anúncio de Jesus Cristo. Vinde Espírito Santo em nosso socorro. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 25, os versículos de 14 a 30. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que eu lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei, que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o a quem tem 10, porque a todo aquele que tem será tirado. Porque todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão.
Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, cada vez que a gente lê a palavra de Deus, lê orando, lê depois de ter clamado pelo Espírito Santo, uma palavra, uma expressão, uma realidade salta aos olhos, chama a atenção. E eu fico pensando sempre, eu acredito piamente, que essa realidade que salta aos olhos, esse aspecto do texto, é aquela mensagem que Jesus tem para mim, que quer que eu transmita. E é assim que hoje me chamou muita atenção quando aquele servo que recebeu um talento disse que teve medo. Teve medo. Medo não é uma atitude. Medo é diferente de temor, viu? O temor é dom do espírito, o medo não. Medo é resultado do pecado. O medo das coisas de Deus, o medo de Deus. O medo de avançar com os talentos, com os dons que Deus nos dá, é um pecado grave. Não devemos ter medo de Deus. Não devemos ter medo de avançar com as coisas dele. É preciso ousadia no anúncio do Evangelho. É preciso ousadia para realizar o plano, o projeto que Deus tem para nós e para o mundo. A história não pertence aos covardes. A história não pertence a quem tem medo. A evangelização não pertence a quem tem medo. A quem segura o freio, como se diz. É preciso avançar. É preciso desbravar. Fico sempre lembrando, quando falo desbravar, dos nossos antecessores. Não eram os homens mais perfeitos do mundo, os primeiros evangelizadores. Não eram os homens mais perfeitos do mundo. Não tinha toda a noção sobre o alcance do que estavam fazendo, mas fizeram. Desbravaram. Pegaram os seus talentos e avançaram. Se a gente imaginar o que era o Brasil, ou o que era aquela terra onde eles chegaram, a cultura desconhecida dos índios, as florestas, os animais, uma realidade tão diferente sob todos os aspectos. E eles fizeram o quê? Vamos voltar, vamos voltar? Não. Eles avançaram. Com suas possibilidades e seus limites, com suas certezas e suas dúvidas, com seus grandes acertos e os seus inevitáveis pecados. Mas avançaram, não tiveram medo. O medo paralisa. O medo faz com que a gente fique parado ou até retroceda. O medo não é coisa de Deus. O medo do Evangelho. A prudência é. A sabedoria é. O discernimento é. O medo não. É preciso sempre avançar, encontrar formas, encontrar mecanismos, pedir a luz divina, mas avançar, porque o Evangelho tem urgência. Que sejamos pessoas, homens e mulheres de coragem, para sempre avançar, usando os talentos que Deus nos dá para anunciar as coisas dele. Que assim seja, e que ele mesmo te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.